Olá pessoal, aqui é o professor Carlos Campani e na aula de hoje nós vamos estudar funções sobrejetora, injetora e bijetora. Vamos começar então com a função sobrejetora, tá? Então basicamente o que diz a função, a definição de função sobrejetora? Diz que uma função de A sobre B, onde A é o domínio e B é o codomínio, é sobrejetora se somente C para todo A pertencente a B, existe um elemento x que pertence a A, tal que f de x igual a y, ou seja, y é a imagem de x pela função f. Né? Então, como é que a gente pode botar isso em símbolos? Né? F é sobrejetora se para todo y, y pertencente a B, conjunto codomínio, existe um x pertencente a domínio, tal que y é a imagem de x pela função. Nós notamos que f de x ela é sobrejetora somente se a imagem da função for todo o conjunto B. Né? Então essa é a característica da função sobrejetora. A função sobrejetora é aquela em que o conjunto imagem coincide, né, idêntico ao conjunto do codomínio, conjunto B. Então, aqui, por exemplo, aqui um exemplo então de uma função que é sobrejetora, né? A função, o A, conjunto domínio, né? É 0, 1, 2, menos 1. E o conjunto B, codomínio 0, 1, 4. Observe então que essa função f, né? Por que ela é sobrejetora? Porque todos os elementos do codomínio estão relacionados com algum elemento do domínio. Né? Observe que não sobra. Ou seja, o conjunto imagem é o próprio codomínio. Né? Função, então, injetora. Uma função f de A sobre B, né, ou A em B, A, domínio, B, codomínio, é injetora, se somente C, quaisquer que sejam x1 e x2 em A, se o x1 é diferente do x2, então f de x1, a imagem de x1, tem que ser diferente de f de x2, a imagem de x2. Né? Ou seja, jamais dois elementos do domínio vão se relacionar com o mesmo elemento do codomínio. Dois elementos do domínio diferentes, tá? Têm como imagem valores diferentes lá no codomínio. Então, como é que se diz isso em linguagem matemática? F é injetora se para todo x1 pertencente a A, e para todo x2 pertencente a A domínio, x1 diferente de x2 implica, né, é o C então, que f de x1 é diferente de f de x2. Ok? Vamos ver um exemplo aqui, né? Esse é o exemplo, então, de uma função injetora. Né? Observe, então, que cada elemento da imagem, tá, ele não se relaciona com mais de um elemento do domínio. Observe, então, o elemento 1 só se relaciona com o 2, o elemento 3 só com 1 e assim por diante. Isso garante, então, que essa função é injetora. Não pode acontecer dois elementos diferentes aqui do domínio se relacionarem com o mesmo elemento daqui, né? As imagens têm que ser diferentes, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, né? Se o A, conjunto domínio, for os naturais e o B, codomínios naturais, a função definida na forma canônica como f de x é igual a 2x é injetora. Porque tomando qualquer x1 e x2 do conjuntos naturais que sejam diferentes, é óbvio que 2x1 vai ser diferente de 2x2 lá na imagem, lá no codomínio, ok? Agora a função bijetora. Tá? Uma função f de A sobre B, ou A em B, é bijetora, se e somente se f é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Tem que garantir as duas coisas, né? Ou seja, em linguagem matemática, f de A sobre B, f é injetora, C, né, implica, que é implicação, né? F é sobrejetora e injetora. Bom, uma coisa interessante aqui
uma coisa interessante aqui. Isso, reconhecimento através do gráfico. Como é que a gente reconhece? Como é que a gente reconhece, dado o gráfico de uma função, como se reconhece se aquela função é injetora, sobrejetora ou bijetora, ok? Bem, isso é feito através do teste da reta horizontal. A gente usa retas horizontais. Não confundam com o teste da reta vertical, que é aquele que você cruza com uma reta vertical para verificar se um gráfico representa, se a curva, né, uma curva de um gráfico representa ou não uma função, se é uma função ou não. Aqui não. Aqui é o teste da reta horizontal. Observem que no teste da reta horizontal, né, ao interceptar a curva da função por retas horizontais, o que acontece se a função é injetora? Para a função ser injetora, a reta, ou as retas todas, que a gente pode colocar em qualquer nível, né, tem que cortar o gráfico em um ponto só, ou então não cortar o gráfico. Vejamos então. Aqui então é a função identidade, que a gente já conhece, f de x igual a x, né, o domínio é reais, a imagem, o domínio é reais, né? Observe então que a reta sempre corta o gráfico da função em um só ponto. O outro exemplo seria essa função f de x igual a x ao quadrado, só que essa função não é a parábola, ela é uma meia parábola, porque ela está definida sobre um domínio restrito ao R+, aos reais positivos, eu estou excluindo os negativos, né? Então então o gráfico dela evidentemente é só a metade da parábola, o lado direito da parábola, né? Então, de novo, essa é uma função injetora. Por quê? Porque as diversas retas que eu posso usar, paralelas ao eixo x que eu posso usar para cortar o gráfico, ou corta em um ponto, ou não corta em nenhum ponto, né? Então, observa, aqui corta em um ponto, um ponto, um ponto, aqui para baixo não tem nada, então a reta não corta em nenhum ponto. Então, isso também é função injetora. O segundo caso é um exemplo de função sobrejetora. A função sobrejetora é aquela que, usando o teste da reta horizontal, o gráfico da função é cortado pela reta em um ou mais pontos. Então, de novo, a função é reta, né, uma função do primeiro grau, né, ela é cortada toda ela em todo o codomínio, né, retas postas em qualquer nível, né, do codomínio, qualquer nível do eixo y, vão cortar a função então em apenas um ponto. E aqui agora sim, f de x igual a x ao quadrado, é a nossa parábola, né? O domínio dela é reais, e a imagem dela é R+, né? Exclusivamente os positivos. A função f de x igual a x ao quadrado não tem valores negativos, não tem nada para baixo. Então, usando essa definição aqui, com esse codomínio aqui, com esse codomínio, tá? Observem que as retas cruzam sempre o gráfico da função em dois pontos. Então, um ou mais pontos, então significa então que a função é sobrejetora. Finalmente, o terceiro caso, quando a função é bijetora, é aquela em que o gráfico da função é cortado pelas retas em apenas um ponto, tá? Então, de novo, aqui de novo uma função do primeiro grau, né? É uma reta, veja que corta só em um ponto. E aqui é uma função legal, a função f de x igual a x vezes valor absoluto de x. Função x vezes valor absoluto de x tem essa característica aqui, né? Essa característica sinuosa, né? Então, e se a gente intercepta, e se a gente passa, então, as retas horizontais por essa curva, né? Pela curva do gráfico da função, a gente observa, então, que corta apenas um ponto sempre, né? Então, a função, essa função também é bijetora. Ok, pessoal? Então, sobre essas três propriedades de funções, era isso. Ficamos por aqui nessa aula. Um abraço, tchau!